Dando sequência na programação, convidamos a todos para assistirem agora o debate ao vivo com os nossos palestrantes do painel Considerações da Geração Distribuída na Europa. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando ao vivo agora, direto aqui da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, no estúdio do Grupo FRG Mídias e Eventos. Agora são 10 horas mais 2 minutos desta manhã de sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Curitiba tem uma temperatura de 21 graus neste momento. Antes de continuar, temos algumas informações aos participantes que estão nos acompanhando desta verdadeira maratona da informação e network, que iniciamos no dia 24 e com o encerramento hoje, dia 27 de novembro. Neste ano, a Expo GD South América será realizada 100% de forma virtual. Deslizando com o mouse na tela que está assistindo a transmissão, é possível visitar os estandes dos nossos patrocinadores na feira virtual, visualizar todos os estandes de forma interativa, acessar as redes sociais das empresas patrocinadoras, ver os vídeos institucionais, acessar catálogos de serviços e produtos e também falar diretamente com o assistente via WhatsApp. Basta passar o mouse por cima do stand e acessar todo esse conteúdo. Aproveite essa oportunidade para conhecer os nossos patrocinadores. Acesse agora a feira virtual. E lembramos ainda que você pode acessar muito mais conteúdo no canal do YouTube do Grupo FRG. Acesse o YouTube e faça sua inscrição agora, canal Grupo FRG. Bom, vamos lá então, dando sequência ao painel Considerações da Geração Distribuída na Europa. Nós temos a presença dos seguintes participantes neste momento. Nós teríamos aqui a presença da senhora Raquel Veríssimo, da APMeta. Ela teve um compromisso profissional, não poderá participar do nosso debate, do nosso bate-papo, e ela está sendo representada neste debate pela senhora Rita Silva, da APMeta, que vai falar diretamente de Lisboa. Nós temos também aqui a presença do senhor Manuel Nina, da GoParity, que também fala diretamente de Lisboa. O senhor Rogério Ivan, da Agência Regional de Energia Oeste Sustentável, também em Lisboa neste exato momento, falando diretamente de Portugal. E complementando o nosso timaço de palestrantes aqui, o mestre Ruberval Baldini, da ABEAMA, da BR Solar, mestre Ruberval Baldini, que é um dos pioneiros, né, da geração distribuída, da geração fotovoltaica, energia solar, e que sempre está participando conosco dos eventos do Grupo FRG Mídias e Eventos. Como que vai funcionar o nosso bate-papo, o nosso debate? Nós teremos 2 rodadas de perguntas que serão direcionadas a todos os nossos participantes. Cada um irá responder 2 perguntas. Nós deveremos ir até aproximadamente às 10h35 da manhã com o nosso bate-papo e a sequência das respostas será a seguinte. Primeiro a responder, a senhora Rita Silva, da APMeta, depois o senhor Manuel Nina, da GoParity, depois o senhor Rogério Ivan e, fechando as respostas, o nosso mestre Ruberval Baldini, da ABEAMA e da BR Solar. Deixa eu dar as boas-vindas aos nossos convidados, aos nossos palestrantes e já direcionar a primeira pergunta. Todos sejam bem-vindos ao primeiro Fórum Mundial de Geração Distribuída e a primeira pergunta é a seguinte: qual a sua visão do cenário atual do setor de geração distribuída? Senhora Rita Silva, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso debate, ao nosso bate-papo. Obrigado pela presença. Olá, bom dia, muito obrigada. Muito obrigada também, e é uma excelente pergunta que também reflete um bocadinho o porquê de estarmos aqui. Claramente o estado atual é um estado dinâmico, em que assistimos ao envolvimento de diversos elementos da cadeia de valor da geração distribuída, desde os próprios produtores das tecnologias aos utilizadores, passando também por todos os envolvidos no planeamento.
uma ideia interessante ou um conceito interessante em que se assiste atualmente é o envolvimento de diversos stakeholders que não têm que necessariamente conhecer muito sobre a energia, sobre a geração distribuída. Eles, no fundo, têm necessidades energéticas, sabem que o mercado tem soluções e, portanto, têm procurado. E com isto quer dizer, por exemplo, as cidades, quer dizer pequenas indústrias e negócios que buscam soluções de eficiência energética, por exemplo, ou soluções de autoconsumo. E, portanto, eu diria que o estado atual é um estado dinâmico, com o envolvimento de novos players que não se calhar, os big players que estamos acostumados. Ok, muito obrigado pela sua explanação, pela sua resposta, senhora Rita Silva. E como a nossa audiência aqui ela é rotativa, a todo momento nós temos mais internautas participando do nosso evento, eu vou repetir a pergunta agora para o senhor Manuel Nina, da GoParity, que fala também diretamente de Lisboa. Senhor Manuel, qual a sua visão do cenário atual do setor de geração distribuída? Muito obrigado pela presença conosco aqui no primeiro Fórum Mundial de Geração Distribuída. Bom dia, seja bem-vindo, senhor Manuel. Muito obrigado, é um enorme gosto estar aqui e agradeço o convite. Para responder à sua pergunta, vou-lhe responder com o nome da nossa empresa, porque GoParity, o nome significa que queremos trazer para o mercado tecnologias cujo custo de venda de eletricidade chega à paridade de rede. E é essa a base de tudo isto. O cenário atual da geração distribuída, que talvez há 10 anos era muito mais limitado, hoje em dia, com a chegada ao custo de paridade de rede das tecnologias, por exemplo, eólicas e também solar fotovoltaico, foi isso que permitiu, no fundo, generalizar a produção distribuída no território. E não podemos esquecer que isto também foi conseguido principalmente, falando de Portugal e da Europa, que é o exemplo que eu conheço melhor, de enormes investimentos na rede de distribuição para que ela conseguisse acomodar esta produção a nível local e também o aparecimento de todos estes pequenos produtores, que agora a Comissão Europeia chama os prosumers, que produzem e consomem ao mesmo tempo, e também o novo enquadramento que está agora a aparecer para comunidades de energia. Como é que em grupo, os stakeholders que a minha colega Rita falava têm um papel importantíssimo para, no fundo, promover e agilizar a geração distribuída. Obrigado, senhor Manuel Nina, pelas suas explanações. Deixa eu passar a pergunta agora e dar as boas-vindas ao senhor Rogério Ivan, ele que é da Agência Regional de Energia Oeste Sustentável, também está lá na belíssima Lisboa, em Portugal, falando conosco aqui. Repetindo a pergunta, senhor Rogério, qual a sua visão do cenário atual do setor de geração distribuída? Lembrando que nós estamos ao vivo, hein? Agora são 10 horas mais 10 minutos aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo, por favor, a sua resposta. Já está? Já consegue ouvir? Ok. Então, muito bom dia e, antes de mais, agradecer pelo amável convite e pela oportunidade para participar neste evento. E realmente eu estive a observar, portanto, as apresentações anteriores e penso que hoje em dia podemos, só o facto de termos uma quantidade enorme de eventos organizados a debater esta matéria, é um facto que revela a importância que se está a dar cada vez maior à geração distribuída e ao aproveitamento também de renováveis e à descentralização também através dos sistemas de autoconsumo. E esse é uma etapa importante, muito importante naquilo que já vamos com muito atraso, não é? Aquilo que deveríamos, provavelmente, e teríamos condições de ter a grande maioria da energia que utilizamos proveniente de fontes renováveis, hoje em dia andamos a lutar e a fazer um esforço enorme, com um custo enorme também para a sociedade,
em aumentar essa percentagem. E eu penso que a conclusão, de qualquer das formas, é que hoje em dia estamos muito melhores que ontem, não é? Basta olhar para aquilo que são as metas, e particularmente falando daquilo que também conheço melhor, que é o cenário europeu e a nível nacional em Portugal, basta olhar para aquilo que são as metas bastante ambiciosas para as energias renováveis, portanto, agora já neste período para 2030, mas também onde já se investe bastante em termos de políticas e planeamento para 2050. A nível mundial, podemos observar muito nos últimos 10 anos um grande crescimento na produção de renováveis, portanto, de sistemas para a geração distribuída, e essa produção só ocorre porque a procura também é cada vez maior. E por isso, isso também faz que depois acaba por entrar num ciclo, fazendo conforme também o Manuel referiu, que o preço do custo da tecnologia chega àquilo que é o preço da energia distribuída e faça com que o investimento seja cada vez mais rentável na energia renovável. Em Portugal tivemos um grande incremento e um grande investimento nos últimos 20 anos, mas foi de uma forma que não foi a mais sustentável do ponto de vista socioeconómico, criando aqui um grande peso naquilo que é a tarifa de eletricidade. Sendo que o consumidor final é que acaba por pagar sempre, não é? Portanto, uma grande percentagem daquilo que estamos a pagar hoje de tarifa de eletricidade reflete esses investimentos que foram feitos numa altura em que a tecnologia ainda não estava na sua curva de maturidade, não é? Não era madura e era demasiado cara. Hoje em dia atrasámos um pouco esse processo e, por exemplo, ao nível do fotovoltaico já temos um preço bastante acessível, mas por outro lado temos investimentos, e isto muito por força da pouca subsidiação, houve alguma subsidiação ao nível da geração distribuída em Portugal, mas pouca quando comparada, por exemplo, com os investimentos que foram feitos nas hidroelétricas, nas grandes barragens elétricas e nos grandes parques eólicos. Se compararmos com outros países europeus com muito menos sol disponível, estamos bastante abaixo, como é o caso, por exemplo, da Alemanha ou da Áustria. E a subsidiação aí acabou por ter um peso importante e o modelo económico também utilizado. Mas não me alargando mais, o que eu gostaria de transmitir é que é uma mensagem de clara esperança e de otimismo, uma vez que hoje em dia estamos melhor que ontem e esperemos que amanhã ainda estejamos melhor em termos daquilo que é o cenário atual para a geração distribuída. Maravilha, temos que ser otimistas em relação à geração distribuída, principalmente em termos de futuro. Gostei do seu depoimento, obrigado, Rogério. E agora eu saio de Lisboa e vou até o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, a cidade maravilhosa, cumprimentar o mestre Ruberval Baldini, ele que é da ABEAMA e da BR Solar, está conosco aqui também, né, abrilhantando o nosso evento. Bom dia, repito a pergunta para o senhor, depois dos nossos queridos palestrantes e amigos falando direto de Portugal, o que o senhor pode falar sobre a visão do cenário atual do setor de geração distribuída? Mais uma vez, bom dia, um abraço, seja bem-vindo, mestre Rubens. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelas palavras carinhosas de PC, que estamos juntos há esse tempo. Agradeço a FRG na figura do Tiago e cumprimento ele por brilhante evento desses 24 até 27. Esses dias foram essenciais para que a gente entendesse um pouco mais da relação que temos na energia solar e na geração distribuída no Brasil. A pergunta é muito oportuna e vendo meus colegas que estão colocando suas apresentações, eu vejo a Rita falando sobre o leilão que aconteceu em Portugal, leilão voltado a GD, voltado a
Nós tivemos um pequeno probleminha, travou aqui a transmissão com o senhor Ruberval Baldini. Agora voltou ao normal, ok? Pode continuar, mestre. Ok, eu não sei onde perdeu, foi uma interrupção aqui tecnológica, mas voltando para as questões da pergunta e das respostas dos meus colegas anteriores. A Rita colocou com muita propriedade que esse ano aconteceu em Portugal leilões, um leilão especificamente, que chegando a quase 1 giga, 670 mega, que trouxe uma tecnologia nova, trouxe a que nós estamos colocando, que é o armazenamento. Também foi palavras do Manuel com relação à forma como nós estamos encarando esses processos todos, e do Rogério, como fazer as pequenas comunidades entrar nesse processo. A gente vê que a necessidade da energia solar, ou mais, falando de uma forma mais holística, a democracia da energia na mão de todos está diretamente ligada a uma geração distribuída, está ligada a um novo pacto de energia mundial, está ligada à nova necessidade que nós temos de ser donos da nossa própria energia, cultivando uma energia que é saudável para o planeta. A ABIAMA está hoje num processo de arquitetura saudável, PC. Esse é um processo novo que o mundo está voltando os olhos para isso. O que é arquitetura saudável? É você usar a energia de uma forma de produção local, é você usar todos os seus ambientes, seu meio ambiente, seu ar, sua água, tudo isso de forma que você possa perpetuar para as novas gerações a condição do uso da energia. Aí vem a GD. No Brasil, com esse crescimento estupendo que depois da 482 foi permitido, e com o marco legal a ser estabilizado. Independente do marco legal seguir um caminho, como eu fiz na minha apresentação, que espero que em 2021 traga todas as possíveis participações de todos os agentes do setor, seja a cadeia econômica dos produtores, a cadeia dos agentes de energia e, principalmente, dos consumidores. Como é que eu vejo hoje a evolução para 2021? O Brasil vai continuar crescendo, o marco legal vai se ajustar para que isso aconteça de uma forma eficiente. Toda a sociedade, depois desse isolamento que 2020 nos mostrou, está voltando à consciência de que precisamos ter energia mais eficiente, mais barata e ao alcance de todos. E é nesse caminho que a gente traz a inovação tecnológica, a gente traz todos os conceitos voltados ao desenvolvimento do setor. E a indústria brasileira está voltada a isso, os industriais estão capacitados para todo o processo industrial fazer crescer, fazer esse crescimento, e o consumidor final, como bem falou o Manuel, o prosumidor, na nova figura do consumidor final, vai cada vez mais se empoderar do direito de usar a sua energia. E aí o marco legal tem que estar estabelecido nisso. Nós estamos passando nesse próximo domingo por uma eleição dos municípios, dos prefeitos do município, e muitos desses prefeitos já têm projetos, têm vários programas para defender soluções e situações como essa apresentada pelo Rogério, que na sua apresentação, e que no Brasil tem muitas coisas acontecendo dentro dessa linha. Então, a minha visão é a mais positiva, fico aqui com as palavras do Rogério também, vamos ficar com todo o nosso foco dentro do otimismo da energia solar, porque o sol está aí para todos. Obrigado, mestre Ruberval. Estamos ao vivo aqui debatendo considerações da geração distribuída na Europa. E eu vou agora para a segunda rodada de perguntas. Passo ao senhor Manuel Nina. A segunda pergunta, senhor Manuel. Quais as principais tecnologias e novos produtos que podemos esperar para a geração distribuída, na sua visão, na sua opinião, senhor Manuel? Obrigado. Eu acho que aquilo que nós vimos nos últimos 10 anos, que foi a evolução e a maturidade do painel fotovoltaico na sua redução de custo e aumento de potência, ainda tem algum caminho para melhorar.
principalmente, e se virmos as novas produções científicas, hoje em dia um painel pode ter em média 300 a 400 watts e já estamos a falar em painéis de 500 watts e talvez até mais. Portanto, isto do ponto de vista de superfícies vai aumentar essa capacidade. Mas mais do que isso, eu acho que o caminho já percorrido de democratização e paridade de custos do painel solar vai ser feito pelas baterias. Ou seja, eu acho que o armazenamento até de um excesso de energia solar que não é consumida no momento, mas pode ser guardada, armazenada localmente ou partilhada pela comunidade, será o futuro. E também muita gente fala que com o aumento do número de veículos elétricos, também a mais longo prazo, a ideia de que os veículos elétricos serão uma enorme bateria da sociedade para poderem guardar energia que seja produzida quando não é consumida e depois reinjetada na rede, aquilo que se chama o vehicle to grid, serão sem dúvida mais elementos do paradigma do que será o futuro da geração distribuída. Isto em paralelo com novos modelos de negócio e etc. Mas a nível tecnológico vemos sem dúvida isto. E também a capacidade, eu acho que, e temos visto em Portugal isto e na Europa, são, por exemplo, o papel, por exemplo, dos condomínios que podem utilizar as suas coberturas para o bairro em que estão inseridos. E aquilo que nós temos sentido na GoParity, que é uma plataforma de financiamento comunitário, temos visto o varejo, portanto aquilo que se chama a grande distribuição aqui em Portugal, o varejo está a juntar-se ativamente na produção distribuída. E, portanto, vemos grandes parques de estacionamento a ganharem coberturas solares. Só este ano já fizemos 4 financiamentos de 150 kW e isto está a ganhar enorme tração. Portanto, vemos isto no futuro como grande desenvolvimento tecnológico. Primeiro, melhorias nos painéis solares e também depois, então, a bateria e o armazenamento a ganhar um preço muito mais democratizado, como dizia o mestre Roberval, para que todos possamos ganhar aqui um poder da nossa própria energia. Obrigado, senhor Manuel. E na visão da senhora Rita, o que podemos esperar, senhora Rita, em termos de tecnologias e novos produtos para a geração distribuída? Em acréscimo ao que disse o Manuel, e muito bem, seria talvez de acrescentar toda a questão da digitalização, ou seja, a começar pelas smart grids, passando também por todas as soluções digitais que vêm sustentar este amadurecimento da tecnologia ou a sua ligação com a envolvente ou a sua interação com a envolvente, eu acho que também poderão ter bastante desenvolvimento nos próximos anos. E os modelos de negócio, não é? Que levam a esta democratização e a esta... O que acontece é que vai haver soluções locais e essas soluções locais vão gerar uma manta de retalhos de abordagens tecnológicas e também de serviços e de novos produtos que poderá ser muito interessante nos próximos anos, porque vão ser diversificadas, não vai ser uma solução que caberá para todos ou que existirá para todos. Nós já assistimos isso em muitas outras vertentes da economia circular. A solução que funciona no Vietnã não é a mesma solução que funciona em Lisboa ou no Rio, e eu acho que isso vai muito acontecer com a energia. O contexto vai ditar a solução local e isso vai abrir espaço a novos negócios, novos modelos de negócio e novas empresas, e eu acho que isso será muito importante. A única coisa que talvez acrescentasse e que está a gerar alguma discussão em Portugal é a questão do hidrogénio. Temos que perceber como é que no futuro, qual é que poderá ser o contributo desta solução e qual que será o caminho em termos tecnológicos que se irá percorrer. Obrigado, senhora Rita. Eu passo a pergunta, né? Como eu falei, a nossa audiência aqui, ela vai girando e eu peço aqui agora a visão, a opinião do senhor Rogério Ivan, ele que está falando aí da Agência Regional de Energia, Oeste Sustentável em Lisboa. Na sua opinião, Rogério, o que podemos esperar em termos de principais tecnologias e novos produtos para a geração distribuída?
Só aqui uma pequena correção. A Agência Regional de Energia não se localiza em Lisboa, está mais ou menos entre 30 a 50 quilómetros a norte de Lisboa, mas pelas questões do confinamento em Portugal e teletrabalho, eu estou em casa e eu vivo em Lisboa. E eu falo por essa questão, mas dando aqui seguimento à linha de pensamento aqui dos meus colegas de painel, e que já referiram praticamente tudo, e não me querendo repetir também, eu penso que todos esses aspectos são importantes, mas penso que será também muito importante que, ao nível da geração distribuída, não se aposta apenas numa tecnologia, mas sim na diversificação, de forma que seja assegurada as questões de segurança de fornecimento e mesmo a tal democratização dos preços e da energia. Mas, de qualquer das formas, eu penso que a grande tendência, e olhando um pouco para a frente, olhando um pouco para o presente e um pouco para o futuro, penso que a grande tendência será o espaço que o fotovoltaico tem para crescer. Portanto, é uma energia que está disponível, é de todos, vamos ter por milhões de anos, não é? Disponível, e só temos que aproveitá-la e de forma eficiente. E penso que o tal enquadramento legislativo e económico é que tem que, no fundo, permitir esse aproveitamento. E penso que, no caso português, no caso europeu, também estamos a caminhar para aí, e noutros casos, noutros países, já se avançou mais, e esse é um aspecto que é relevante, portanto, o aspecto legislativo, não é, regulamentar, e que faz com que as pessoas possam investir mais ou menos naquilo que é a tecnologia. Mas penso que no futuro próximo será, portanto, o grande protagonista será definitivamente o fotovoltaico. Por outro lado, em Portugal também, conforme a Rita mencionou, tivemos muito recentemente esta aposta, portanto, já afirmada, portanto, está a afirmar, termos políticos, é uma aposta muito política, naquilo que vai ser um investimento de cerca de 10 mil milhões de euros nos próximos anos para desenvolvimento da tecnologia de hidrogénio, e por isso, portanto, em Portugal seguramente terá também um papel de relevância. E tendo em conta também a importância, e conforme mencionou que o Brasil neste momento está a passar por essa fase, nós teremos no próximo ano as eleições locais, portanto, nós chamamos aqui autárquicas. Conforme mencionou, as autarquias têm um papel muito forte naquilo também que é a gestão do território, a gestão local do território. E é nesse capítulo que as agências de energia também têm vindo a prestar esse apoio, quer de informação acerca de novas tecnologias, quer de novos mecanismos de financiamento e também futuros, porque tudo que são problemas, tudo que são obstáculos têm que ser repensados, e essa é a nossa grande virtude, não é? Enquanto pessoas, é de repensarmos nos modelos, nos sistemas, e de apresentarmos soluções para que eles possam ser ultrapassados. E esse tem vindo a ser o papel aqui das agências de energia, não só da nossa, mas a nível nacional, europeu, foram criadas para esse efeito, no fundo, para estabelecer uma ponte naquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos, a investigação e desenvolvimento, naquilo que são as empresas que criam ferramentas para que elas sejam implementadas. Temos aqui, por exemplo, o caso da GoParity, e para trabalhar em cooperação
muito com associações como a APMETA, associações empresariais, neste caso, para que isso possa ser mais facilmente disseminado, porque as empresas estão focadas naquilo que é o seu core business, não é? Os municípios estão focados na gestão do território e não precisam de desperdiçar tempo em procurar novas tecnologias e novos produtos que estejam no mercado e que sejam mais eficientes e que tragam, portanto, aquilo que ao nível da política local se necessita, a política local e as empresas também que necessitam para melhorar a sua produtividade e a competitividade do território e também a eficiência geral e contribuir assim de uma forma global para a sustentabilidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor Rogério Ivan, falando conosco aqui também. E para a gente fechar esse nosso bate-papo, agora as considerações do mestre Ruberval Baldini. O senhor está otimista, senhor Ruberval, em relação às principais tecnologias e novos produtos que podemos esperar para a geração distribuída, hein, mestre? A verdade, PC, é que nós estamos, nesses últimos anos, desde a fundação da ABEAMA, em 92, apoiando o desenvolvimento e esperando esse momento. A GD, nos últimos 6 anos, trouxe para o Brasil esse momento muito esperado e muito acalentado pela associação e pelos nossos ideais. A minha empresa, que nasceu em 85, a BR Solar, traz o foco de fazer isso acontecer. Nós trabalhamos muito tempo voltado à questão da geração localizada, não conectada à rede. Essa geração localizada, não conectada à rede, hoje está trazendo um desenvolvimento para a GD muito grande. Por quê? O agronegócio no Brasil está voltado a buscar soluções, né, nesse aspecto. Nós temos visto aqui muitas consultas na área do agronegócio. Então, eu vejo quais as tecnologias que são adaptáveis a cada um dos setores. Esse setor de agronegócio tem especificidades que são totalmente diferentes, por exemplo, dos setores, como foi bem mencionado aqui, dos carpotes, ou da geração distribuída em cima de estacionamento, que também está crescendo muito no Brasil e a gente tem tido várias consultas. Juntar a inovação tecnológica que hoje no mundo está presente por todas essas linhas de ação que nós temos, juntar a necessidade de cada um desses setores, isso se faz através da cadeia produtiva. E a indústria no Brasil tem um papel preponderante e significativo nesse processo. Nós temos visto aí, através dos eventos que a FRG tem feito com muita propriedade, com muita profundidade, o crescimento dessa cadeia produtiva, seja ela através das empresas, como bem colocou o colega anterior, que vão estar voltadas ao seu core business, aos seus negócios, mas voltadas a atender uma necessidade do usuário de energia, do prosumidor, no caso da geração GD conectada à rede, on-grid, ou da autoprodução localizada e para o alto uso nas áreas remotas. E hoje ainda existem várias situações como essa. Então, qual é o meu otimismo dentro dessa linha? Juntar essa cadeia, juntar a especificidade das necessidades de cada um dos setores com a inovação tecnológica. Vou dar um exemplo. Se nós juntarmos a necessidade e o crescimento que está tendo do carro elétrico, da mobilidade elétrica, das baterias usadas no carro elétrico, e que, ao longo do tempo, elas vão ter que ser trocadas, vão ter que dar um descarte para isso, vamos ter que pensar onde vai esse processo. Nós vamos ter no dia 15, só para comentar, o doutor Raul Becker vai estar falando comigo no meu programa RB Energia e Pessoas no YouTube, sobre especificamente a utilização dessas baterias para o GD, para o fotovoltaico, a reutilização disso que indústrias brasileiras já estão fazendo, já estão pensando numa solução de pegar esse armazenamento através do que seria o lixo ou o descarte, usando uma palavra melhor, das baterias usadas na mobilidade. Em vez de usarmos na mobilidade, nesse momento, ainda tem uma sobrevida para usar como armazenamento fotovoltaico. Só um exemplo das várias capacidades que nós temos que juntar dessas duas linhas de ação, da necessidade da demanda com a forma de solução para isso.
Aí vem todo o arcabouço legal que tem que estar voltado para isso, para o benefício do usuário final. E esse benefício do usuário final, ele também tem que entender que o papel dele nesse processo todo é crucial. Como usar a energia de uma forma eficiente, como fazer a sua área, sua casa de campo, ser a geradora de energia para alimentar, por exemplo, o alto consumo local e também o remoto na sua casa, no seu apartamento, na sua cidade, por exemplo, usando o exemplo aí do colega Rogério, que mora em Lisboa, mas aonde fica a área da West, 50 quilômetros de Lisboa, poderia estar gerando lá, não sei qual é a legislação de Lisboa especificamente, mas aqui no Brasil, fazendo um paralelo, você pode gerar dentro da mesma concessionária, na sua casa de campo, e se beneficiar disso aqui na sua cidade. Então, todas essas conjuntos, vamos dizer, esse xadrez, esse tabuleiro de xadrez, que precisa ser muito bem arquitetado e organizado, isso daí é o papel que nós fazemos como associação, o papel que faz também a FRG, a BGD e todos os players que estão hoje voltados para esse processo de geração distribuída e, mais ainda, processo de geração do desenvolvimento da energia para um novo momento que a humanidade está buscando. Então, eu sou muito otimista, PC, usando a palavra otimismo, eu gosto muito disso, mas sou muito realista e muito grato. Uma palavra que eu gosto muito é gratidão. Por quê? Grato por tudo isso que aconteceu e está acontecendo. Nós, os fundadores da ABEMA, lá no passado, víamos que isso iria acontecer no momento. Está acontecendo no mundo agora e eu sou muito grato por fazer parte dessa história. Então, agradeço aos colegas e a ABEMA e a BR Solar está disponível aí para qualquer questão que vocês, através da FRG, nos formulem. Muito obrigado. O nosso muito obrigado, senhor Roberval Baldini. Eu quero aqui mais uma vez, em nome do grupo FRG Mídia e Eventos, agradecer a presença dos nossos palestrantes. Muito obrigado, senhora Rita Silva, da APMETA, direto de Lisboa, senhor Manuel Nina, da GoParity, também direto de Lisboa, senhor Rogério Ivan, Agência Regional de Energia Oeste Sustentável, falando também direto de Lisboa. Mestre Roberval Baldini está no Rio de Janeiro, ele que é da ABEMA e BR Solar. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Eu só quero lembrá-los que, neste momento, nós temos aí pessoas conectadas pelo Brasil e também pelo mundo, né, acompanhando aqui o nosso bate-papo, incluindo aí Portugal, Argentina, Alemanha, França, Estados Unidos da América, Espanha, Chile, Colômbia, Marrocos, Holanda, Israel, Suécia e também no Canadá. O primeiro Fórum Mundial de Geração Distribuída, o World Forum GD, o 5º CBGD, Congresso Brasileiro de Geração Distribuída 2020, e o 5º Expo GD South América abordam os principais temas da geração distribuída, tendências, novas tecnologias, como fizemos aqui neste momento, e também a promoção de produtos e equipamentos, tecnologias, reunindo toda a cadeia produtiva do setor de geração distribuída e energia solar fotovoltaica a nível mundial. Durante o evento, se você tem alguma dúvida ou pergunta para os nossos palestrantes, utilize a hashtag no Twitter, #DúvidasWorld, informando o seu nome e a cidade de onde você está falando, que estaremos transmitindo a sua pergunta para nossos palestrantes responderem. Acesse aqui abaixo os estandes virtuais da 5ª Expo GD South América. Lembramos ainda que você pode acessar muito mais conteúdo no canal do YouTube do Grupo FRG. Acesse o YouTube e se inscreva agora mesmo, canal Grupo FRG. Na sequência, seguiremos com a nossa programação e o painel Perspectivas sobre a Revolução Normativa 482 no Brasil, o panorama para 2021. Obrigado, Manuel, obrigado, Rita, obrigado, Rogério, mestre Roberval, obrigado, boa sorte para o teu Flamengo aí, tá certo? Senhoras e senhores, Grupo FRG Mídias e Eventos, faça parte desta história. Valeu, muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, colegas de Portugal. Obrigado a todos aí. Obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Obrigada, obrigada.